Olha só, galera, voltamos aí com a nossa aula de geografia, agora a nossa aula de revisão. Revisar aí os principais pontos da nossa aula 48.2. Então, fique ligado, sem perca de tempo. Vamos para os nossos principais conteúdos abordados aí na aula 48.1. Beleza? Desenvolvimento sustentável, parte 3. Durante essa aula, a gente falou sobre o protocolo de Kyoto, falamos das principais substâncias que acabam poluindo a atmosfera. Falamos que esse dióxido famoso aí, dióxido de carbono, ele é responsável por 66% aí, certo? Do aquecimento global. Então, muita substância do dióxido de carbono constantemente, diariamente, é emitido para a atmosfera. Mas outro gás também que trabalha nessa poluição, né? Vamos colocar nesse aumento da temperatura aí, ó, é o metano e também o nitrogênio. Falamos dos gases de efeito estufa por setor econômico. Agricultura, ó, eletricidade, primeiro colocado aí, quando a gente fala dos impactos dos gases aí do efeito estufa. 25% desse gás acaba contribuindo para aumentar o efeito estufa da Terra. O segundo colocado aí é a agricultura e outros usos da terra. Na terceira posição, a gente tem a indústria, depois o transporte, energia e construções. Então, construções é o que gera menor impacto aí quando a gente fala dos gases do efeito estufa por setores econômicos. Vamos lá. Falamos sobre o protocolo de Montreal, que esse protocolo sobre a questão da redução de proteger, né, na verdade, de um compromisso de proteger a camada de ozônio, ele foi adotado por muitos países, aí, 197, que se comprometeram em mudar os gases, os refrigeradores, dos sprays, que acabavam contribuindo para a redução da camada de ozônio. Falamos sobre o mercado verde, também muito importante, galerinha, para essa questão da redução do dióxido de carbono para a atmosfera. Então, os países desenvolvidos começaram a comprar o crédito de carbono dos países desenvolvidos e, dessa maneira, começaram também, de certa forma, a contribuir para essa preservação do meio ambiente e, consequentemente, a redução, né, dos gases causadores do aquecimento global. Beleza? Vamos lá, falamos sobre a geologia do Brasil. Falei para vocês, formação do Brasil, quando eu falo da geologia, formação antiga. Não existe dobramentos modernos no Brasil. Se não existe dobramentos no Brasil, eu não vou encontrar as famosas cadeias de montanhas no Brasil. Eu só encontro o quê? Nas estruturas geológicas do Brasil, escudos cristalinos, sendo 36% do território do Brasil, e bacias sedimentares, com 64%. Não encontramos cadeia de montanha. Só iremos encontrar no Brasil o quê? Planaltos, beleza? Depressões e as famosas planícies. Nós não temos cadeia de montanha. E o relevo do Brasil é caracterizado por baixas e médias altitudes. E esse planalto aí de médias altitude acaba favorecendo o quê? A formação de rios, de planaltos, que é bastante aproveitado aqui no Brasil para a produção da energia das hidrelétricas. Beleza? Então, galerinha, a gente fechou essa parte da aula. Daqui a pouquinho a gente volta aí só com a nossa correção das atividades. Beleza? Valeu, tchau! Eita, já voltei, galera. Agora só para confirmar aí como você foi na sua atividade. Atividade relacionada a desenvolvimento sustentável, relacionada ao meio ambiente, essa temática que é bastante cobrada aí nas provas dos principais vestibulares e prova do Enem. Beleza? Então, bora conferir agora o seu resultado. Questão
Nas últimas décadas, foi definida uma série de acordos internacionais sobre o meio ambiente. Sobre o Protocolo de Montreal, que você aprendeu durante a aula. Assinale a alternativa correta. É um tratado internacional que tem como principal objetivo preservar as florestas existentes do planeta e estabelecer uma ligação entre preservação e produção econômica a partir da extração de elementos naturais. Então, é uma questão alternativa bem contraditória, porque uma hora ela fala de preservação e a outra aula ela fala de extração de elementos naturais. Então, de cara, você já ia eliminar essa alternativa. B, é um acordo internacional que tem como objetivo pedir anistias das dívidas adquiridas pelos países pobres. Nem vou ler toda a alternativa, porque eu já tenho certeza que você gritou, professor, sem chance essa alternativa. Beleza? C, é um tratado internacional pelo qual os países signatários que assinaram, no caso, o acordo, comprometeram-se, certo, a substituir as substâncias que demonstrarem ser responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Opa, falava igual aquela brincadeira. Acho que ficou um pouco mais quente aí agora. D, é um acordo entre os países que compõem o continente americano, que visa a intensificação dos esforços para reduzir o lixo marinho. Eu acho que eu não falei quase nada sobre lixo nessa aula. Alternativa E, é um tratado entre os países da América do Norte, da América Latina, que inclui a proteção do meio ambiente, outra até bonita, né? Estabelecendo o quê? Padrões para os direitos de acesso à informação, participação pública e acesso à justiça em assuntos ambientais. Certo? Será que o Protocolo de Montreal só foi acordado entre a América do Norte e a América Latina? E aí, galera, é uma questão que precisa ser analisada, mas tem algumas alternativas que a gente já tira ela de primeira, como eu marquei para vocês. Beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Montreal tratou a temática destruição da camada de ozônio. Não tem como esquecer. Questão do Enem aí, fica ligado nessa questão. É uma questão da Cesgran Hill. Então, o cuidado com o planeta em que vivemos vem recebendo mais atenção nas últimas décadas, devido ao ritmo de degradação do ambiente natural. Eu falei até para vocês, principalmente aí, a partir de 1970. Um exemplo dessa atenção foi a assinatura do Protocolo de Quioto por vários países, com o objetivo de preservar a Terra. O Protocolo de Quioto tem como tema principal. Qual é o tema principal do Protocolo de Quioto? A questão está pedindo para você identificar. Alternativa A, vegetação. Alternativa B, hidrografia. Alternativa C, solo. A alternativa D, relevo. E a E, clima. Falamos aí sobre aquecimento global. Então, se é aquecimento global, a questão que está mais voltada aí para a temática discutida no Protocolo de Quioto é a alternativa E, clima, galera. Beleza? Então, é o tema aí, ó, principal do Protocolo de Quioto. Vamos para a questão 3. Olha só. De origem antiga, o relevo brasileiro apresenta as modelações resultantes, principalmente
da ação dos agentes exógenos. Quando a gente fala de relevo, nós temos agentes exógenos, que esses agentes exógenos, eles são chamados de agentes aí, externos, que modificam o relevo. Quem são os externos, por exemplo, aí, Vamos colocar intemperismo, as erosões também acabam comprometendo aí a questão do relevo, mas também eu tenho agentes internos que trabalham aí na formação do relevo. E esses agentes internos na geologia, você pode encontrar lá na prova do Enem como endógenos, que você já estudou, endógenos. Beleza? Que são vulcanismos, os internos. Vamos colocar tectonismo, que acaba também modificando e criando a estrutura de relevo. Deixa eu apagar essa informação complementar para vocês, que é um tema que vocês já estudaram lá no primeiro ano. Então, voltando, da ação aí, da origem antiga, o relevo brasileiro apresenta modelações resultantes, principalmente da ação dos agentes exógenos. Esses constituem um conjunto de elementos que modelam o relevo terrestre, sendo representado pelo intemperismo, um processo aí de modelação do relevo por meio dos fatores climáticos, que você já estudou na última aula, chuva, geleiras, mares, ventos. Então, essa dinâmica implica nas alternativa A, existência de áreas de planícies. Alternativa B, elevada amplitude altimétrica do país. Alternativa C, constituição de formações orogenéticas. Alternativa D, zonas de planaltos ao longo do leito do rio Amazonas. E no Brasil a gente vai ter a inexistência de cadeias montanhosas no território nacional. Então, qual é a alternativa que a gente vai verificar sobre todo esse processo explicado no texto? A inexistência de cadeias montanhosas no território nacional. Falei para vocês, no Brasil nós não temos montanhas, porque a gente não tem aquela estrutura chamada dobramento modernos, geológica, né? Essa estrutura geológica de dobramentos modernos, que foram responsáveis pela formação mais recente das cadeias de montanhas, como a cadeia do Himalaia, certo? A cordilheira do Himalaia, a cordilheira dos Andes aqui na América, são responsáveis pelas essas cadeias de montanhas. Alternativa 4, questão 4. A estrutura geológica das terras emersas do Brasil é constituída basicamente por bacias sedimentares e escudos cristalinos tectonicamente estáveis. A gente não tem o quê? Uma área instável no Brasil, quando a gente fala aí de situação de estabilidade do território. O Brasil o seu território é estável, já até falei para vocês na aula, porque ele está localizado no interior da placa tectônica. Então, por isso que ele é um território, de certa forma, estável. As regiões aqui da Cordilheira dos Andes são regiões instáveis do Brasil, pois estão localizadas mais próximas aqui do limite das placas tectônicas. Beleza? Só para não esquecer. Vamos lá. Então, o Brasil aí é constituído aí, basicamente por bacias sedimentares e escudos cristalinos. As áreas cinza do mapa, no caso aqui você tem que analisar o mapa. Tem um tom mais cinza e outro mais escuro. As áreas cinza do mapa representam o que aqui no Brasil? Alternativa A, dobramentos modernos. Alternativa B, bacias sedimentares. Aqui no caso é a C, galera, tá? Eu acho que na diagramação. C, bacias hidrográficas. D, escudos cristalinos. E na E, área de instabilidade tectônica. Então, o que representa aqui no Brasil essas áreas cinzas que você
Conseguiu visualizar durante a aula os mapas? A gente vai encontrar aí nessas áreas cinzas as bacias sedimentares, que são as estruturas geológicas aqui do Brasil, ó, que corresponde a 64% do nosso território. Então, eu tenho a cinza, bacias sedimentares com 64%. E a área mais escura, eu tenho aqui os escudos cristalinos. E esses escudos cristalinos correspondem a 36% do território do Brasil. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Questão 5. As bacias sedimentares são depressões dos antigos escudos que receberam sedimentos dos próprios escudos. Beleza? Os recursos minerais típicos dessa formação, quando eu falo das bacias sedimentares, são alternativa A, ferro e níquel, alternativa B, carvão mineral e petróleo, alternativa C, ouro e manganês, D, bauxita e cassiterita, e a alternativa E, cobre e petróleo. E aí, galera, o que eu encontro nas regiões de bacias sedimentares? Não tem como errar. Eu vou encontrar aí, ó, carvão, mineral e petróleo. Ferro eu encontro aonde? Nos famosos aqui, ó, escudos cristalinos. Ouro, manganês, escudos cristalinos. Beleza? São minerais, escudos cristalinos. Aqui eu tenho o petróleo, que é na bacia sedimentar, mas o cobre é de uma estrutura mineral, então é escudo cristalino. Beleza, galera? Então a gente fecha aí nosso conteúdo aí com as nossas questões. A gente volta na próxima aula. Valeu, turma. Até mais. Tchau.